Gente, vamos lá então. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto de Efésios 4, do versículo 1 ao 16, nós vamos ler. Efésios 4, do versículo 1 ao 16. Amém? Você acompanha comigo aí na sua Bíblia ou aqui na tela que já está projetado já. Hoje arrumamos um substituto para o Andrei. Aprendi. Diz assim, ó: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Essa minha versão aqui é a NVT, tá, gente? Talvez vai estar um pouco diferente do que está ali na tela. Sejam sempre, aí ó, esse menino é bom. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Deus, eu quero clamar ao Senhor por um pouquinho mais, ó Pai, de revelação das coisas do alto. Em nome do Senhor Jesus, eu quero me esvaziar. O Senhor já falou comigo, o Senhor já ministrou a minha vida. Eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor me ajude, que você me ajude a transferir esse depósito agora na vida dos meus irmãos. Que os corações estejam ávidos, ó Pai, por mais um pouco da sua palavra e que produza frutos em nome do Senhor Jesus. Queridos, o livro de Efésios, ele é um presente de Deus para a igreja aqui na terra. Paulo, ele escreveu esse livro no ano de 60 depois de Cristo, né, para a igreja da cidade de Éfeso, que chegou a ser a segunda principal cidade do Império Romano. Ela ficava atrás apenas da cidade de Roma. A cidade era um centro industrial e o seu comércio lhe trazia muitas riquezas. Mas o sucesso econômico de Éfeso, ele estava intimamente ligado aos seus aspectos também religiosos, aos seus assuntos religiosos. Né? Então a cidade era conhecida não apenas por ser um grande centro econômico, um importante centro econômico de Roma, mas também por ser um centro religioso de referência. Apesar disso,
Os estudiosos, eles dizem que os efésios, eles tinham um nível moral muito baixo. Alguns falam dos habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas e libertinas. E que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento de animais. Olha só que coisa terrível. E é nesse contexto, no contexto dessa cidade, que Paulo escreve uma carta muito linda para aquela igreja sobre o que significa fazer parte de uma igreja cristã. Essa carta ela fala sobre uma nova família, ela fala sobre novos dons, fala também sobre nova vida e principalmente fala sobre novas responsabilidades. Meus amigos, eu tenho para mim que a maioria das pessoas ainda não se deram conta do que realmente significa fazer parte da igreja de Cristo. Muitas pessoas ainda veem a igreja com a mentalidade equivocada de apenas serem servidos. Como se fosse uma espécie de self-service, onde eu vou ao buffet, eu escolho o que eu quero e o que eu não quero da igreja. Hoje eu quero um pouco do louvor, eu quero um pouco da palavra, eu quero um pouco da comunhão também, mas não muito, só um pouquinho, porque agora servir ao corpo, eu acho que isso hoje não. Não cai muito bem no meu estômago essa parte, essa comidinha servir ao corpo de Cristo. Ser igreja não é isso. Primeiro, eu preciso deixar bem claro algo que tem destruído a igreja de Cristo na nossa geração, que é essa nova onda de desigrejados, o famoso "a igreja sou eu". E não, isso não é uma verdade, meus queridos, isso é uma mentira de Satanás. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. A igreja não sou eu sozinho, não é fulano ou cicrano sozinho, mas a igreja ela é formada na unidade dos santos de Deus, na comunhão dos santos de Deus. E é por isso que Jesus fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Paulo ele começa a sua carta falando no versículo 2 sobre um grande esforço que nós devemos fazer. Ele diz assim, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Olha só que coisa preciosa. Hoje o que nós mais vemos são pessoas que desistiram de certas igrejas, de certas comunidades, por conta de problemas de relacionamento. A igreja ela é formada por homens e justamente por isso que ela sempre terá falhas, ela sempre terá problemas, porque onde há ser humano há problema. Dizem que se você encontrar uma igreja perfeita, você não deve ir lá, porque se você for, ela vai deixar de ser. Amém? Ou não amém? E ele ainda complementa: façam todo o possível para se manterem unidos. O que você acha que significa todo o possível? Meu irmão, todo o possível é muita coisa, não é? Quer dizer que só não temos que fazer aquilo que é impossível, mas tudo o que for possível, nós devemos fazer. O irmão não quer se relacionar contigo, amém? Você não tem o que fazer. Se ele não quer se relacionar, isso está fora do seu alcance. Agora, se o irmão é chato, porque às vezes acontece, não em nosso meio, mas às vezes pode acontecer do irmão ser chato, aí não importa, meu querido. Eu vou fazer todo o possível para me manter unido com ele no Espírito. Por quê? Porque isso é ser igreja.
suportando uns aos outros, tolerando uns aos outros em amor. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Em Mateus 8, nós vemos que o mestre da lei, ele se aproxima de Jesus e ele declara o seguinte: Mestre, eu te seguirei por onde fores. E sabe o que Jesus respondeu para ele? Ele disse assim, ó, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E sabe por que Jesus declarou isso? Porque o corpo de Cristo ainda não havia sido formado. É por isso que ele declara que o Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele, sendo o cabeça da igreja, ainda não tinha um corpo formado. Quando Jesus ele é semeado, como uma semente, a sua morte dá origem ao que viria a se tornar o seu corpo aqui na terra. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 36 a 38. Coríntios, agora eu não me recordo, não coloquei referência, mas deve ser 1 Coríntios, capítulo 15, 36 ao 38. Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Só que NVI daí. Aqui eu usei. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. O que Paulo está falando nesse texto é que para que algo nasça, é necessário primeiro que a semente morra. Seja lá o que você for plantar, para germinar, é necessário primeiro que aquela semente ela morra. Mas dela nascerá algo que é diferente. De uma semente não vem outra semente idêntica, mas sim ela vai nascer outra coisa, mas que guarda profunda relação, características do quê? Da semente. Ele mesmo cita o exemplo da semente de trigo, que não dá origem a outra semente simplesmente, mas sim um belo caule, bem enraizado e com frutos na sua extremidade superior. Outro exemplo é a semente de uva, que ela dá origem a uma bela parreira que se estende por grande distância, produzindo novos cachos de uva. Daquela semente não sai outra semente, mas sai algo que é diferente, que tem um corpo, mas que guarda profunda relação com aquilo que foi semeado. O que cada semente produz não é exatamente um semelhante, mas algo muito maior, que mesmo sendo diferente, ainda guarda as características da semente que a gerou. E assim nós fomos gerados como igreja após a semeadura de Jesus. Ele foi semeado como uma semente que gerou o seu corpo, que embora não seja o próprio Cristo, guarda profunda relação com ele. Então agora o cabeça que foi semeado, ele tem um corpo. E agora ele pode repousar a sua cabeça. Porque agora ele tem um corpo. E você faz parte do corpo de Cristo, amém? Amém. Você faz parte da igreja de Cristo, ou seja, você faz parte do corpo de Cristo. Você não é todo o corpo, mas você faz parte dele. Então quer dizer que você sozinho não é a igreja. E você dizer que você sozinho é a igreja é a mesma coisa que se a gente visualizasse por aí uma cabeça andando apenas com uma perna. Ou quem sabe ainda a cabeça andando somente com um dedo na mão. Como isso seria bizarro? E como que eu posso dizer que eu sou a igreja? Não, eu sou uma parte do corpo. Eu sou uma parte da igreja. Nós juntos formamos o corpo de Cristo e somos igreja. Amém? Meu irmão, você faz ideia
E de como é importante que você tenha consciência disso. Pois se Deus está te levando para algum lugar, se Deus está te levando para alguma igreja, é porque você é uma parte do corpo necessária naquele ambiente. E quando por algum motivo você deixa de cumprir o seu papel no corpo, a igreja padece. O corpo padece, não só você é prejudicado, mas todo o corpo. Eu quero te dar um exemplo, eu sou diabético. Né? Eu acho que todos vocês sabem, eu sou diabético tipo 1. Eu descobri essa doença, eu desenvolvi essa doença com 23 anos. Coincidentemente, logo após casar com a Kézia. Dizem que em situações de estresse ela se desenvolve. Mas o meu corpo produziu uma enzima chamada peptídeo C. E quando ela produziu essa enzima, o meu corpo entendeu que o meu pâncreas era um invasor. E uma vez que ele entendeu que o meu corpo era um invasor, o meu sistema imunológico começou a combater o meu pâncreas. Começou a bombardeá-lo, sabe? Para realmente destruí-lo, entendendo que ele era um invasor. E então, de uma hora para outra, simplesmente o meu pâncreas parou de funcionar. Agora, quando o meu pâncreas ele parou de funcionar, não foi só ele que foi prejudicado. Mas agora, porque ele não faz mais o que ele deveria fazer, os meus demais órgãos eles também sofrem. Principalmente os meus rins, o meu coração, a minha cicatrização não é a mesma, você sabe disso, a cicatrização de um diabético ela demora bem mais do que uma pessoa, né, que não é diabética, ela não é eficiente. Os meus olhos, eles são prejudicados. Eu comecei a usar óculos porque eu desenvolvi miopia diabética. Eu não tinha nenhuma deficiência visual. A minha pele, ela resseca com mais facilidade e muitos outros problemas são formados a partir do mau funcionamento ou da total paralisação de apenas uma parte do meu corpo, que é o meu pâncreas. E assim também é na igreja. Quando você, como membro desse corpo, você decide deliberadamente que não vai fazer a sua parte, todo o corpo é afetado. Entenda, meu irmão, você não é apenas importante para a igreja. Só que mais que isso, você é necessário. Você é fundamental para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Eu quero falar algo para você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Essa é para os antigos. Nos versículos 4, 5 e 6 do texto base que nós lemos hoje, Paulo ele vai dizer o seguinte: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Deus, ele está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Cada um de nós carrega, eu sempre digo isso, cada um de nós carrega uma porção da revelação de quem Deus é. E é por isso que nós precisamos tanto um dos outros. Existem lugares em Deus que eu não alcancei ainda, mas que o Gui alcançou e ele me ajuda. Existem lutas que a Camille já venceu que eu preciso aprender com ela. Isso é ser igreja, isso é caminhar junto, em união, em unidade, em comunhão. Eu preciso de você. Vem fazer parte da família. Eu preciso, nós precisamos. Eu sou abençoado pela vida do meu irmão, à medida em que ele me apresenta Cristo na vida dele. Sob uma perspectiva que a mim ainda não foi revelada.
Observe comigo que Paulo fala à igreja de Coríntios sobre a complexidade e também a completude do corpo de Cristo, lá no capítulo 12. A partir do versículo 12. Diz assim... Vai jogar lá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Para que a vontade de Deus ela seja estabelecida na terra, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala o tempo todo sobre a comunhão, sobre 2 ou 3 reunidos em seu nome, que eu já citei aqui hoje, sobre a unanimidade da igreja primitiva, como ela andava em comunhão, como ela andava em unidade, sobre melhor serem 2 do que um, sobre a sabedoria na multidão de conselheiros e tantos outros textos, tantas outras menções. Nosso Deus, ele é um Deus que ama o relacionamento, ele ama a coletividade, ele ama o ajuntamento. Mesmo quando Deus faz algo no secreto na vida de alguém, é para que isso de alguma forma venha a servir o corpo de Cristo. Tudo aquilo que Deus está te dando lá no secreto, meu querido, tudo aquilo que Deus está semeando sobre a sua vida lá no secreto, é para te encher, para semear aonde? No corpo dele aqui na terra. Esse é o DNA de Deus. Esse é o DNA do Deus que criou o homem falando, façamos e não haja. Façamos. Desde a criação do homem, ele quis que fosse uma coisa coletiva, uma coisa no seu conselho santo, no relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. Você está fazendo o seu papel no corpo? Você está executando o papel que Deus te designou no corpo? Nós precisamos de você. Não deixe mais que o corpo pereça. O versículo 11 do texto de Efésios vai falar sobre a multiforme de dons, as aptidões e as responsabilidades no corpo. Diz o texto assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Cada um de nós temos um papel dentro do corpo de Cristo, amém? E quando eu leio esse texto, eu fico fascinado, porque para mim, eu entendo que não há uma hierarquia entre esses
papéis. Paulo, ele não listou os ministérios por ordem de importância, mas o que eu vejo é simplesmente uma sequência lógica de acontecimentos na vida de qualquer um de nós. Primeiro foi profetizado sobre nós, desde a criação do mundo, aquele que viria para nos resgatar. Depois o Evangelho nos foi apresentado, as boas novas nos foram apresentadas, a palavra de Deus se tornou viva dentro de nós e nos convidou para fazer uma volta de 180 graus e mudar de vida. Depois Deus demonstrou seu amor através do cuidado dos santos homens de Deus que nos auxiliam, que nos exortam, que nos mostram o caminho. Nós fomos pastoreados. E finalmente, com a evolução na caminhada, durante a nossa evolução na caminhada, nós somos ensinados e capacitados ao ensino de outros também, através dos mestres que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa vida. É um ciclo. Eu não sei onde todos vocês estão nesse ciclo, mas certamente Deus sabe. E quem sabe até você mesmo já saiba o que Deus tem te chamado para fazer no corpo. Qual é a parte do corpo? Qual parte do corpo você é? E não importa se você é o coração, se você é o dedo, se você é a unha, se você é o nariz, se você é o olho. Nós precisamos de você. Mas a questão essa noite é: eu estou cumprindo o meu papel? Será que não existe mais profecia dentro da igreja porque eu decidi me calar? Será que a igreja está carente de evangelista porque eu não estou cumprindo o meu papel e eu não prego mais nas ruas da cidade? Será que as pessoas estão sem cuidado porque alguém simplesmente decidiu não pastorear? Será que a igreja está carente de ensino porque as pessoas decidiram que não valia mais a pena ensinar? O restante do corpo precisa de você. A partir do versículo 12, Paulo vai falar sobre o propósito desse corpo. E ele diz assim, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. E olha só que fascinante o versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida, à estatura de Cristo. O papel da igreja ajustada, funcionando perfeitamente, é a edificação do corpo. Quando você faz o seu papel, quando você cumpre aquela função que lhe foi designada, você está ajudando na edificação de todo o corpo de Cristo. Isso é muito sério. Deus te separou para fazer algo, para fazer parte dessa engrenagem maravilhosa. E ele diz, até que todos nós. Olha aqui, mais uma vez, o senso coletivo. Você não tem que se esforçar até que eu chegue à estatura de Cristo. Nós vamos nos esforçar até que todos nós. É por isso que a igreja ela é pulsante, ela é vibrante, ela é contínua. Porque até que todos nós. Não apenas um, mas todos alcancemos a unidade de fé e o conhecimento de Jesus, para que sejamos maduros e nos tornemos parecidos com Ele. Cara, isso é muito impactante. Isso é ser igreja. Eu trabalhando na igreja para que todos nós nos tornemos parecidos com Jesus. Querido, eu quero que você grave isso. Eu quero que você grave essa frase. Igreja é o eu trabalhando em favor de nós. Não ficou muito coach essa frase não, né? Igreja é o eu trabalhando em favor de nós. Todos os demais versículos de Paulo nesse texto base, eles vão corroborar com esse entendimento.
Paulo fala sobre o conhecimento de Jesus que leva ao amadurecimento e nos fortalece na verdade. Ele diz o seguinte, ele diz assim, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. O papel da igreja é esse, gerar o caráter de Cristo em nós. E isso só é possível através da coletividade. Através do ferro afiando ferro. E ele ainda complementa dizendo, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Glória a Deus, queridos, ao cumprir a minha função, eu ajudo as demais partes do corpo a crescer também. Eu não estou aqui hoje para lançar sobre a sua vida qualquer peso de responsabilidade, mas eu preciso ser provocativo essa noite. O Espírito Santo quer te provocar essa noite, eu creio nisso. Se minha comunidade de fé ela não está avançando, será que eu não tenho parte nisso? Se a minha família espiritual não está avançando, será que não está faltando também eu me envolver um pouco mais, eu fazer a minha parte? Se pessoas à minha volta não têm ouvido falar de Jesus, será que eu não tenho parte nisso? E isso serve para qualquer ministério, para qualquer coisa que Deus queira fazer através de você. Nós somos a resposta para o mundo, querido. Nós somos a resposta para qualquer mal deste mundo. Nós somos a luz, nós somos o sal. Existe uma coisa na educação física que se chama consciência corporal. Você já ouviu falar sobre isso? Consciência corporal. E a consciência corporal ela é a habilidade de conhecer o seu próprio corpo. Através dela você descobre o que pode e o que não pode fazer. Qual é o limite, qual é o seu limite, quais são os movimentos que você pode, que você aguenta realizar. Os especialistas dizem que sem a consciência corporal, o ser humano ele não teria freios. Um exemplo disso é a pessoa que começa a fazer a prática de alguma educação física, de algum exercício, e ela acaba exagerando nos movimentos, gerando cansaço excessivo, dores musculares e até mesmo lesões. Uma pessoa com consciência corporal, ela tem uma melhor qualidade de vida. Olha que bíblico isso. Não parece que nós estamos falando da igreja sobre ter uma consciência corporal, mas uma consciência de quem você é no corpo de Cristo. Quais são os seus limites? O que Deus te chamou para fazer? Quais são os movimentos que você pode fazer? Até onde a sua estrutura física e emocional aguenta? Nós precisamos ganhar uma consciência do nosso lugar no corpo de Cristo. Nós precisamos adquirir a consciência corporal de Cristo. Quais são as nossas funções dentro da igreja? Será que o motivo das minhas dores não se resume em ir além dos meus limites? Quantas pessoas se magoam dentro da igreja, querido? E por se magoarem dentro da igreja, elas inclusive muitas vezes desistem da caminhada. Mas será que não faltou um pouco de consciência corporal para a gente? É algo que a gente precisa refletir. E olha que interessante ainda a respeito dessa consciência corporal. Os especialistas dizem que a pessoa que possui a consciência corporal, ela fica mais atenta a pequenas atitudes do cotidiano. Como, por exemplo, levantar, se sentar, subir escadas, caminhar, porque ela começa a fazer tudo isso de uma maneira consciente.
Ela evita problemas como, por exemplo, de má postura, porque ela começa a fazer os movimentos conscientemente. Não se trata apenas, querido, de fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas existe uma maneira correta de se fazer aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Quem sabe você já descobriu qual é o seu papel dentro do corpo, mas saiba que quando você adquirir a consciência corporal no corpo de Cristo, você não só vai saber aquilo que Ele tem te chamado a fazer, mas como você deve fazer. Existe um padrão de Deus que precisa ser respeitado. Nós precisamos adquirir a consciência corporal do corpo de Cristo. Onde estamos nele? Qual é o nosso papel? Qual é o jeito correto de fazer o que nós fomos chamados a fazer? Amém? Vir à igreja não diz respeito apenas a mim. Eu não venho à igreja apenas para ser abençoado, eu não venho à igreja apenas para ser ministrado ou até mesmo tocado por Deus. Nós estamos aqui para também deixar algo, para também entregar algo, a minha adoração a Deus e a servir o meu irmão. Eu não venho na igreja só para receber, mas eu venho também para entregar. Eu entrego o meu serviço aos meus irmãos e eu entrego a minha adoração a Deus. Ao cumprir a minha função específica dentro da igreja, eu ajudo as demais pessoas também a crescerem. Assim como diz Paulo, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Seja saudável em amor. Você não está aqui na Cornerstone Itajaí por um acaso. A sua presença aqui, ela tem um caráter social e coletivo. Sabe, você está para ajudar a nossa igreja, as pessoas da nossa igreja a serem mais parecidas com Jesus. Olha que importante isso, por favor, me ajude, gente. Me ajude a ser mais parecido com Jesus. Eu preciso tanto de vocês. Nós precisamos tanto uns dos outros. Eu preciso de você. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite lendo com vocês um texto muito importante que fala sobre isso também. Ele está lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Esse texto muito conhecido. Você pode até deixar ele aberto porque a gente vai usar ele depois também. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim, ó. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esse texto muito conhecido, ele fala de algo que nós conhecemos muito bem, que é a Santa Ceia. Nós praticamos isso todo mês.
Né? Eu fui ensinado, né, desde pequeno nas igrejas por onde eu passei, que eu não deveria tomar a Santa Ceia se eu tivesse em pecado, por exemplo. Né? E que quando Paulo fala sobre o examinar a si mesmo, ele estava falando a isso, ó. Veja se por um acaso você não está com algum pecado aí, porque se você tiver, não tome a ceia porque você é indigno. E eu não estou dizendo que você deve viver uma vida deliberada no pecado e vir para a igreja e tomar a ceia, meu querido. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Mas se nós fizermos uma leitura um pouco mais apurada do texto, nós vamos perceber melhor o que Paulo quer dizer sobre comer do pão e beber do cálice de maneira indigna. Ele diz assim, ó, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele está falando sobre uma condição que te deixa indigno de participar da ceia, que deve ser um momento de comunhão. A Santa Ceia, a ceia do Senhor é um momento de comunhão. Tanto que, pessoal, quando a gente olha para a figura, quando a gente lê o texto da ceia, a gente vê que eles estavam num baita banquete, uma refeição farta. Era um momento de ajuntamento, Jesus ali com seus discípulos, tendo comunhão. A gente vê isso na igreja primitiva, eles se reunindo nos templos, nas casas, comendo juntos. Quem não tem consciência do corpo de Cristo, quem não tem consciência da comunhão, ele está fazendo, e toma a Santa Ceia, ele está fazendo isso de maneira indigna, porque ele não entendeu o que é comunhão, o que é fazer parte, o que é estar fazendo parte do corpo de Cristo. E ele continua, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ele não diz para não beber, ele fala assim, ó, se examina, conserta e toma. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O pecado que nos impossibilita de tomar a ceia dignamente é o pecado de não discernir o corpo de Cristo. De não entender o nosso papel, de não participar do privilégio de uma vida em comunhão santa e coletiva. Tem gente que participa da ceia, mas não tem uma noção real do que é ter comunhão com o restante do corpo. E qual é a consequência de tomar a ceia, de estar aqui tomando a ceia como se tivesse comunhão, mas não discernir o corpo de Cristo? Ele diz assim, por isso, olha só, ele está falando sobre a consequência de quem toma a ceia, mas não entende o que é o corpo. Ele diz assim, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Meu irmão, qual que vai ser a consequência da minha mão se eu separar ela do restante do meu braço? O que vai acontecer com ela? Ela morre. Você está entendendo? Você pode estar aqui pertinho. Você pode estar sentado nessa cadeira, mas se você não estiver em comunhão, se você não estiver ligado, se você não estiver participando, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Além de você prejudicar todo o corpo, você vai prejudicar a si mesmo, você não vai ser nutrida. Você não vai ser alimentado. Assim como essa mão, se eu cortar, ela não vai ser mais nutrida, não vai ser mais alimentada pelo sangue, ela vai morrer. Tem muita gente morrendo nas igrejas porque elas estão nos prédios, mas elas se excluem da vida de comunhão da igreja. Não estão sendo nutridas pelo restante do corpo e principalmente elas não estão sendo regidas por aquele que é o cabeça. Porque é o cabeça que rege todo o corpo. Amém? Amém. Todo o corpo. Sabe, querido, essa palavra de hoje ela é muito pastoral. Talvez você tenha falado assim, nossa, eu acho que a mensagem de hoje foi para mim. E eu quero te dizer uma coisa, foi. Foi para você. Foi para todos nós que estamos vindo aqui na igreja.
sem ter consciência do que é isso. Nós somos uma parte do corpo de Cristo aqui na Terra. Nós sabemos que existe algo que Deus quer fazer nessa cidade, através das nossas vidas. Deus nos uniu com um propósito. E nós precisamos de todos vocês. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos ser ministrados pela revelação de Cristo que há em você. A obra completa do Senhor será manifesta através de você, ativo no corpo, cumprindo o seu papel. Sabe, Deus ele pode levantar outra pessoa para fazer alguma coisa? Amém, ele pode. Se eu não fizer, Deus vai levantar outro, mas meu irmão, eu não queria colocar isso no meu currículo. Eu não queria chegar no céu, passar assim pelos anjos e ele falar, lá vai o Neto. Era isso daí que Deus tinha falado para fazer tal coisa, acabou não fazendo, quem fez foi o Gui. Se eu não fizer, Deus vai levantar o Gui para fazer, meus queridos. Mas eu não quero levar isso no meu currículo. Como o cara que deixou de fazer algo que Deus me levantou para fazer. Nós precisamos ter uma consciência do corpo de Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé.